Falando sobre reforma, e hoje eu quero falar sobre toda vez quando nós nos levantamos, poderia ser a oposição da reforma, as dificuldades da reforma, o tema que você quiser achar melhor. Tempo de reforma é tempo de luta, é tempo de batalha, mas eu queria colocar bem assim, porque em vez de ler alguns textos, eu quero falar, por exemplo, se você lembrar do próprio aqui Ezequias, capítulo 18 de 2 Reis, que é eu falei, capítulo 18, 19, 20, vai falar sobre Ezequias. Lembra as passagens que falam sobre essa reforma de Ezequias? Vai falar do versículo 1, mais versículo 6, versículo 5 vai falar: Ezequias confiava no Senhor. Antes está falando do que ele fez, que ele destruiu os altares, os ídolos, ele começou a fazer uma limpeza, uma reforma. Daí no versículo 5 fala: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel, nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá. 2 Reis 18, eu estou no versículo 5. Nem antes, nem depois dele, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. Daí fala que ele rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Eu queria falar o quê? Que numa reforma, automaticamente, para você melhorar alguma coisa, você vai ter que piorar outra. Para você construir uma coisa nova, você vai ter que quebrar uma coisa velha. No caso, quando aqui Ezequias, ele percebe que o povo não estava se submetendo a Deus. O povo estava se submetendo a um governo humano, um governo poderoso, que era o governo da Síria, o rei da Síria, Senaqueribe. E ele fala assim: não, peraí, está errado, a gente precisa voltar, a gente tem que se submeter a Deus. Automaticamente, a gente precisa se rebelar contra o rei da Síria. Não dá para a gente se submeter ao rei da Síria e se submeter a Deus. Não dá para a gente servir a dois senhores. Jesus fala isso. Não dá para eu servir a minha carne e servir ao Espírito Santo. Não dá para eu servir a Deus e ao mundo. Não dá para a gente, pastor, eu vou passar por essa reforma. Meu querido, você só vai passar por essa reforma se você abrir mão e falar: não, eu vou me submeter a Deus. Para submeter a Deus, eu vou ter que me rebelar contra essa carne, eu vou ter que me rebelar contra essa vontade, eu vou ter que me rebelar contra algumas coisas. Às vezes eu vou ter que me rebelar talvez eu vou ter que desagradar alguns amigos, algumas amizades, eu vou ter que, talvez, são várias coisas, e isso não é fácil. Você lembra quando Deus chega para Moisés e fala: Moisés, vai lá, eu ouvi o clamor do meu povo, vai lá, diz ao faraó, deixa o meu povo ir, porque o clamor chegou ao Deus. Foi assim, Moisés chegou e falou: ô faraó, Deus apareceu para mim e a gente vai sair daqui, a gente não vai servir mais o Senhor, porque nós vamos servir o nosso Deus. O que o faraó fez? Falou assim: beleza, Moisés, pode ir, fica tranquilo. O que o faraó fez? Foi isso? Faraó endureceu, Faraó começou a aumentar o trabalho, Faraó começou, meu querido, aquilo seria uma reforma. Vocês vão deixar de ser escravos, vocês vão para um lugar melhor. Agora acabou esse tempo de escassez, de escravidão, de sofrimento. Agora vocês vão para uma terra que mana leite e mel, vocês vão experimentar a promessa. Porém, meu querido, não tem facilidade quando nós nos dispomos a experimentar aquilo que Deus tem para nós. E só existe uma maneira
de experimentarmos aquilo que Deus tem para nós, é reformando ou renovando a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa vida, é fazendo uma reforma. Romanos 12, 1 e 2, coloca aí. Só tem uma maneira da gente, porque tem vezes que a gente, puxa, eu vou na igreja porque eu estou querendo melhorar de vida, eu estou querendo mudar, eu estou querendo, só ir na igreja não vai adiantar. Ir na igreja é o primeiro passo, porque é aqui que Deus vai falar, vai começar a te orientar, mas é o primeiro passo. É como você ir na igreja, é como Deus falando para Moisés, Moisés, vai lá porque eu vou fazer. Agora você chega, você já sabe o que Deus vai fazer. Agora você tem que enfrentar o faraó. Agora você tem que ser forte e corajoso, sabendo que Deus vai estar com você, mas vai ter que enfrentar gigante, vai ter que passar, vai ter que colocar o pé no mar vermelho antes dele se abrir, para ele se abrir, vai ter que marchar, vai ter que ter coragem, vai ter que não murmurar, hora que Faraó falar, não vai, eu vou castigar mais ainda, e aí Moisés, agora está piorando para a gente. Não, se Deus falou, confie no Senhor, santificai-vos hoje, isso já foi Josué, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no nosso meio. Ou seja, faça uma reforma hoje, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. Mas não é sem luta, não é sem oposição. Com Ezequias, ele experimentou uma oposição absurda de Senaqueribe. Estou falando de Moisés, enfrentou uma situação, uma oposição absurda do faraó, do poderio mais top da época. Ezequias, que é o que a gente está falando, você pode confirmar isso em 2 Reis 18 e 19. O poderio da Síria com Senaqueribe, vai lá, ameaça e faz, porque ele deixou, falou, não, eu preciso viver uma reforma. E ele começa a destruir os ídolos, ele se volta para o Senhor, porque às vezes a gente pensa isso, então vou viver uma reforma, o que eu vou para a igreja, eu vou deixar disso, deixar daquilo, eu vou melhorar de vida, eu vou começar a ser fiel a Deus, e às vezes a gente acha que a gente fazendo isso, não vai ter luta. Tem gente que acha que, não, eu vou na igreja, porque a vida está muito difícil, eu quero dizer que a vida está difícil, você vier para a igreja, é porque Deus quer melhorar muito, mas tudo antes de melhorar, ela piora. Antes de você estar num lugar reformado, bonito, melhor, mais confortável, mais amplo, antes teve que ter destruição, teve que quebrar, teve que ter poeira, teve que ter trabalho, teve que ter esforço, teve que ter um monte de coisa, teve que ter renúncia. E às vezes a gente acha que a gente, para viver o melhor de Deus na nossa vida, é só a gente ir na igreja, e a hora que o pastor fizer apelo, a gente vir aqui orar, o pastor vai orar, a gente vai sair, olha, mudou. Cheguei em casa, meu marido me chamou de princesa. Ontem ele não estava nem aí comigo. A gente acha que é assim. A gente chegou, os filhos, não faz nem mais bagunça mais. Cheguei lá, já o patrão me deu um aumento. Não existe isso daí. Embora que tem gente que prega isso daí, mas isso eu não encontro na Bíblia isso daí. E eu queria pegar uma das tantas passagens, tantas personagens na Bíblia, que se colocaram a fazer uma reforma, a viver uma reforma, por um chamado de Deus, e se depararam com uma oposição tremenda, mas permaneceram fiéis, permaneceu fiel e viveram a vitória do Senhor. Eu queria tirar algumas lições. Não é Ezequias viveu tudo isso, mas eu queria hoje convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4. Você vai perceber, tanto no capítulo 4, como no capítulo 6 de Neemias. Você sabe, conhece a história de Neemias? Neemias também recebeu os muros de Jerusalém, depois o povo já tinha sido levado para o cativeiro, e aqui o povo já tinha até voltado, já tinha sido liberto, Deus já tinha usado Esdras, Zorobabel para voltar com uma grande parte dos israelitas, já tinham começado a construir o templo, mas ainda Jerusalém, os muros, estava um caos. E daí Neemias sente um chamado, fala, olha, meus irmãos vivendo um caos lá, as nações vizinhas
ridicularizando o povo de Deus, porque os judeus eram o povo de Deus da época. E Neemias fala: eu vou lá, Deus está me chamando para uma reforma, e vai me usar para essa reforma. E Neemias vai com suporte do rei, vai com todas as possibilidades, mas olha o que acontece. E eu queria tirar pelo menos 3 lições. Tempo de reforma é tempo de dificuldade, é tempo de oposição, é tempo de guerra. E o que fazer, como agir nesse tempo? Porque nesse tempo existe uma dificuldade, uma resistência imensa, e Neemias passou por isso. Eu queria começar, você na tua casa, você pode ler o capítulo todo, capítulo 4, eu não vou ler agora, você pode ler o capítulo 6 também, vai ajudar, o capítulo 4, capítulo 6, a oposição da reconstrução, da reforma. Mas eu queria tirar só 3 lições, e eu vou ler em alguns textos, para tirar algumas lições, alguns versículos. Primeira coisa, quando nós nos colocamos a uma reforma, ou a uma melhoria, ou a fazer qualquer coisa para melhorar, principalmente quando é algo que Deus nos chama, primeira oposição, primeira coisa que a gente enfrenta é a incredulidade das pessoas, as palavras negativas, é aquelas pessoas ao nosso redor: vai começar o regime de novo? Está indo para a igreja agora? Agora vai virar crente? Agora você vai começar. O pior, muitas vezes, é dentro de casa. O pior que muitas vezes é o marido, é a esposa. Eu conheço algumas situações que o marido está começando a tentar melhorar, ele está lendo a Bíblia, daí passa a esposa, fala: agora o cavalo está virando crentinho, vai virar ovelhinha, o cavalo vai virar ovelhinha. Daí o cavalo estava tentando virar uma ovelhinha, mas nessa hora a ovelhinha já volta a virar um cavalo, já pega um coice, daí depois, olha lá, tá vendo? Esse não tem jeito, mas porque estava tentando, mas essas palavras, essa daí não tem jeito, é fogo de palha, são quantas palavras? Vai construir, não tem dinheiro isso daí, fez financiamento, vão vir pegar o carro, 3 meses estão pegando o carro, porque daí não paga nada, é calor. Você pode, tanta coisa. Não foi assim, nunca foi diferente com o povo de Deus, quando o povo de Deus se colocou a reformar. Será que vai ser possível? Será que vamos conseguir? Versículo 1 do capítulo 4, diz assim: quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, Neemias já tinha voltado, já tinha ido, já estava começando. Diz assim: quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Primeira coisa, eu quero dizer que o inimigo fica furioso. Eu quero dizer que o inimigo está furioso com a PIB Pirajuí. O inimigo está furioso com você que está tentando orar mais. O inimigo está furioso com você que está tentando assimilar essas palavras. O inimigo está furioso com você que está tentando realmente mudar de vida, deixar alguns hábitos ruins. Está começando a tentar entregar a sua vida ao Senhor, está tentando se santificar. O inimigo não fica nada feliz, o inimigo fica furioso. A gente vai entender por quê. Quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo, reformando, passando por uma reforma, reconstruindo os muros, ficou furioso. E o que ele fez? Ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num dia só? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montões de entulhos e de pedras queimadas? Será que daquele monte de entulho de pedras queimadas vão reconstruir, vão conseguir fazer dali surgir pedras? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam,
Basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedra, para que essa construção, para que essa reforma não vire nada, desabe. Meu querido, a primeira coisa que nós precisamos aprender e fazer, quando nós estamos nos dispondo a viver algo para melhorar, uma reforma, uma mudança de vida, é rejeitar as ameaças, é negligenciar, rejeitar, rechaçar as ameaças e as palavras negativas das pessoas. Como eu falei, muitas vezes nem são de inimigos, às vezes são de pessoas próximas, mas a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra carne ou contra sangue, ou contra as pessoas, mas sim contra os principados e potestades. Às vezes o inimigo sabe quem que é, sabe quem são as pessoas negativas, as pessoas que às vezes são aquelas que mexem com nossa autoestima, que mexem com o inimigo sabe de tudo. Então às vezes ele usa alguém, usa um parente, usa um cônjuge, usa qualquer pessoa, usa um irmão, usa os amigos, para de repente falar assim: o que vai fazer agora? Vai fazer? Está reformando? Não, agora eu estou começando. O que você vai fazer? Não, hoje eu não vou sair porque eu vou para a célula. Mas semana passada, até um mês atrás, você falou que a célula era quando desce para aí você ia, agora você vai se comprometer? Não, agora você não vai beber? Agora você não vai sair com a gente, por quê? Porque você está querendo mudar de vida? Por quê? Isso daí você já lembra, eu até ia junto com você, mas você lembra que não virava nada essas tentativas? Você lembra que... e tantas coisas. Não, agora você vai estudar para esse concurso, e de novo, esse concurso não vira. E, meus queridos, são tantas... agora você vai tentar investir no teu casamento, de novo. São tantas as palavras, meu querido. Você vai... você vai começar a dar dinheiro para a igreja agora, porque estão falando muito lá sobre isso daí. Você vai... Meu querido, são tantas as palavras que o inimigo hoje, eu falo, eu tenho estudado um pouquinho, mas é basicamente a mesma coisa. O inimigo, ele deturpou tanto a mente humana, os influenciadores do mundo, a televisão, tanta gente que influencia o mundo, porque hoje parece que o certo, você começar a querer fazer o certo é errado, em todas as áreas. Você querer ser um pai certo, parece que é errado. Você querer ser um marido bom, um marido fiel, um marido cuidadoso, você é motivo de chacota. Você ser uma mulher, segundo os padrões bíblicos, parece que não, está tudo errado. E daí você não vai só para isso. Você hoje querer se alimentar corretamente, parece que é errado. Está tão... Eu estou começando a querer estudar isso daí um pouquinho, eu fico achando, eu falo assim, meu Deus, isso daí está errado. Daí a hora que eu começo a passar, eu começo a pensar um pouquinho, não, na verdade não é que isso está errado, é que eu fui tão programado errado, que parece que na verdade isso é errado, isso que eu fui programado é o certo. Mas daí você começa a abranger mais, você fala, mas não sou só eu, a população mundial hoje foi programada para comer errado. Hoje a população mundial foi programada para viver de uma maneira equivocada, espiritualmente, na alma, no físico e no espírito. Daí quando a gente começa a falar sobre o que é certo, parece um absurdo, parece assim, não. Por isso que daí levanta os Sambalate, os Tobias, mas sabe o que é no fundo? No fundo, é o inimigo não querendo que o povo de Deus comece a levantar e reconstruir seus muros para viver a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre os seus projetos, porque na verdade não são projetos pessoais, mas sim projetos que Deus tem para nós, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a sua igreja. Mas a igreja está tão assim, meio, a gente está tão assim, que a ponto disso, da gente ouve um negócio, começa, mas basta, ouve uma pregação no domingo,
Mas daí a gente ouve, chega em casa, já liga uma televisão, já vai para as redes sociais, na segunda-feira já se depara com os amigos da escola, com os amigos do trabalho, com os amigos da universidade, já vai para o Zap, já vê um monte de coisa, já vê um monte de comentário. Gente, pensando bem, eu acho que não vai dar. Na verdade, eu acho que essas palavras aí não são bem assim. Eu acho que o certo é impossível a gente, mesmo que a gente ache o correto, mas chega no momento que a gente chega assim, sabe o que vai acontecer se a gente construir? Basta uma raposa, basta uma ligação, basta uma mensagem de WhatsApp, basta uma conversa, basta um encontro, basta qualquer coisinha, basta uma raposa. Mas não é assim. Segunda, não permita que as palavras, quaisquer que sejam elas, e quem quer que esteja dizendo, e não é para falar assim, lá, é meu inimigo. Não, tua luta não é contra quem está falando, tua luta é contra principados e potestades que querem fazer algo com você. E sabe por quê? O inimigo luta tanto, usa tantas as palavras negativas, e às vezes começa a usar desde da nossa infância. Isso daí não vai virar nada, isso daí não presta, esse daí como o meu pai pregou aqui na quinta-feira, nasceu para causadores, esse daí nasceu numa cidade pequena, esse daí não tem dinheiro, esse daí não tem cultura, esse daí não estudou, esse daí não faz nada, esse daí, e a gente fica assim, achando assim, que a gente nasceu para isso. E eu quero dizer que isso o inimigo tem usado de uma maneira tão poderosa, porque o povo de Deus não nasceu para fazer parte de projetos pequenos. Os projetos que Deus tem para nós são projetos grandes, extraordinários, porque não são projetos pautados na minha capacidade, na minha força, naquilo que eu sou, no meu tamanho, na minha condição intelectual, mas são projetos que mostram o poder dele manifesto na minha vida, no meu tamanho, na minha incapacidade, para que o nome dele seja glorificado, para que as nações ao redor vejam e falem assim, realmente, ali aquela pessoa, aquela nação, aquele povo, o Deus daquela nação, o Deus daquela pessoa é poderoso, porque olha o que aquela pessoa faz. Mas a gente não entende isso daí. Por isso que no Antigo Testamento, muitas das guerras tinham a ver com Deus. Olha o Deus daquela nação, o Deus. Por isso que muitas vezes a nação de Israel, por menor que fosse, era temida, não por causa do seu exército, não por causa de, como que era o soldado, não por causa de Josué, não por causa de Gideão, mas por causa do Deus de Israel. Era aquele que fazia aqui à frente e que conquistava. Hoje, às vezes a gente fica muito assim, sabe por que eu não consigo cursar tal faculdade? Sabe por que eu não consigo fazer isso? Sabe por que eu não consigo ter sucesso nesses projetos? Porque eu estou esquecendo de quem me capacita, quem me leva, quem me chama para viver esses projetos, quem me chama para viver essas reformas, é o Deus que me capacita, para que ali na frente todos saibam que quem foi aquele que me fortaleceu, que me conduziu a viver essa reforma, foi o meu Deus. E o meu Deus é maior do que todos os meus problemas, o meu Deus é maior do que todos os obstáculos, o meu Deus é maior do que toda a oposição, o meu Deus é maior do que todas as palavras negativas. Por isso que nós precisamos fazer igual Neemias e todos esses homens. Tem palavra negativa? Tem ameaça? Eu não vou ligar para isso, porque eu estou fazendo um grande projeto e participando de uma grande reforma que não tem a ver comigo, tem a ver com aquilo que Deus me chamou para viver. E Deus te chamou para viver algo mais do que você está vivendo. Deus te chamou para viver algo mais. A reforma tem a ver com melhorias, e Deus quer que você viva melhorias na tua vida pessoal, na tua vida familiar, na tua vida espiritual, em todas as áreas da sua vida, porque a palavra de Deus mesmo, e o próprio Jesus falou, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para te dar uma vida, e não uma vida qualquer, uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida próspera em nome de Jesus. Segunda coisa, apresente as afrontas,
Apresente as dificuldades, essas palavras negativas, aquilo que te amedronta diante de Deus, através das orações. Neemias 4:4 diz assim, Neemias 4:4, quando todos esses homens falaram todas essas coisas, olha que Neemias fala, em vez de Neemias ficar, realmente a gente olhar para a turma, realmente olha só entulho, não vai ter jeito, olhar para todo mundo trabalhando, nossa, vai ser impossível a gente construir, porque a turma está certa, porque às vezes é o que a gente fala, meu pai está certo, eu já tentei, não consegui, fulano está certo, a gente fica, a gente não tem convicção de quem está chamando a gente para viver algo grande ao Senhor, porque quando a gente faz isso que Neemias faz. Versículo 4, ouve-nos, ó Deus, estamos sendo desprezados, faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Abra em 2 Reis 19, 14 a 16, 2 Reis 19, 14 a 16, olha o que o próprio Ezequias faz diante daquele, quando ele começa a reforma, Senaqueribe vai lá e fala, vou destruir vocês, eu vou acabar, vocês estão fazendo essa reforma, estão sendo fiéis a Deus, agora você vai ver o que eu vou fazer. Ezequias recebeu a carta de ameaça, Ezequias recebeu a condenação humana, mas olha o que Ezequias fez. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu, então subiu ao templo do Senhor e a estendeu perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu estás acima do meu trono, tu estás acima dos tronos naturais, tu estás acima de Ezequias, tu estás acima de todas as palavras, de todas as ameaças. Dá ouvido, Senhor, e ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. O que esses homens faziam? Eu peguei 2, mas você pega todos os reformadores, você pega todas as pessoas que de alguma maneira se colocavam em projetos, que tinham convicção que era o Senhor que estava levantando. Quando vinha ameaça, quando vinha empecilho, quando vinha oposição, sabe o que eles faziam? Em vez deles desanimarem, falar agora eu vou parar, em vez deles falarem não tem jeito mesmo, em vez deles falarem é difícil, em vez deles falarem não dá com esse governo, não dá com esse povo, não dá com essa família, não dá com essa cidade, não dá com esse dinheiro, não dá com nada, eles colocavam diante do Senhor e falavam, ouve Senhor, ouve, Senhor, eu estou apresentando diante do Senhor, porque eu sei que é o Senhor que quer, é o Senhor que está me levando para essa grande obra, é o Senhor que está querendo que eu viva o melhor, é o Senhor que está me levando a viver essa reforma, é o Senhor que está querendo que esse templo seja agradável ao Senhor, é o Senhor que está querendo cumprir as suas promessas, porque fala que todas quantas forem as promessas do Senhor, em Cristo tem o sim, isso é Novo Testamento, e por meio dele o amém, e ele diz amém. Então Deus quer cumprir as promessas dele sim, e a prova disso é que ele enviou Jesus, para que na cruz do Calvário, todas as promessas dele fossem confirmadas para mim e para você, todas as promessas que ele tem para mim, já estão liberadas em Jesus, Jesus já venceu, já conquistou. Lembra aquela música? Tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Só que a gente fica assim, nossa, mas é difícil, eu acho que não é, acho que é, acho que não é, a gente fica assim, não meu querido. Agora quando vem os obstáculos, as dificuldades, os contras, as oposições, sabe o que a gente faz? A gente desiste, a gente briga, a gente reclama, a gente faz tanta coisa. Parece que a única coisa que a gente não faz é o que esses homens faziam. Suba ao templo, suba diante vá para a presença do Senhor e apresente, Senhor, olha essa semana, Senhor, olha esse dia, olha isso, olha aquilo, eu realmente não tenho condição, mas ouve e vê, e de alguma maneira
me socorra, porque a minha esperança está no Senhor. Eu não sei, eu não tenho, mas o Senhor sabe, o Senhor pode todas as coisas. Meu querido, segundo, comece nas reformas, nas mudanças, nas transformações, comece subindo os muros e tapando as brechas. Versículo 6 a 8 de Neemias. Comece subindo os muros e tapando as brechas. O que é isso? Mesmo que esteja no começo, porque o começo é a coisa mais difícil de toda reforma. Tudo é muito complicado, porque parece tudo distante. Você não consegue visualizar, você só consegue ver entulho, você só consegue ver ainda chão, a gente não consegue visualizar. E essa distância do cumprimento da promessa parece que nos dificulta. Eu vou ter que começar, nossa, é muito difícil. Não, olha o que Neemias 4, 6, 8 diz, coloca aí. Nesse meio tempo, que meio tempo? Nesse meio tempo da afronta, nesse meio tempo da ridicularização, nesse meio tempo da dúvida, nesse meio tempo da afronta, nesse meio tempo de nada estar pronto, eles começaram, eles não pararam. Eles não falaram assim, nossa, será que a gente vai conseguir? Vamos lá, vamos fazer uma votação. Quem quer continuar? Quem acha que os inimigos estão certos? Quem quer parar? Não. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura. Olha só, não tinha nada, eles foram construindo, até eles foram construindo os muros. Até chegarmos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho, eles não estavam nem aí com o que os outros estavam falando. Vai para o 7, quando porém Sambalate, Tobias, os árabes, os inimigos todos, os amonitas e os homens de Asdote souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, porque eles estavam aumentando os muros, ficaram furiosos. Sabe o que isso quer dizer, meu querido? Sabe porque o inimigo não quer que a gente viva uma reforma? Sabe por que ele não quer que a gente suba os muros? Sabe por que ele não quer que a gente tape as brechas? Porque é por onde ele entra, é por onde ele ataca, é por onde ele tem acesso a você, a sua casa, a sua família, a igreja, aos ministérios, as promessas que Deus tem para você, porque Ele é um legalista. Quando o muro é fechado, quando as brechas são tapadas, Ele tem que ficar do lado de fora. E aqui é muito interessante, por isso que eles ficam furiosos. Eles estão fazendo de tudo para que aquele povo não construa os muros, para que os povos vizinhos, as nações vizinhas, os inimigos tivessem acesso. E olha só um negócio muito interessante, meu querido. Esdras é um livro anterior de Neemias. E Esdras, Zorobabel, eles vêm 20 anos antes de Neemias. E eles começam a reconstruir o templo. E o templo é reconstruído. Tem lá, com dificuldade, também tem oposição. Mas o templo estava reconstruído. Porém, eles esqueceram de reconstruir os muros. E aqui vai uma lição muito grande. Não adianta reconstruir o templo, mas não erguer os muros e tapar as brechas. Vou traduzir para nós. Não adianta ir na igreja, ter o templo, aonde eu vou cultuar, mas em casa, na minha vida, na minha família, continua sem muro, na minha vida, sem as brechas, o inimigo continua entrando. Pode ter templo, porque o inimigo não está preocupado com o templo, o inimigo está preocupado se eu tenho lugar para entrar e fazer arruaça, se eu vou ter lugar para entrar e destruir a hora que eu quiser. Pode servir a Deus, pode ir lá cultuar, mas a hora que eu quiser atacar, eu tenho livre acesso, porque vocês não erguem os muros, vocês não tapam as brechas, vocês continuam com
amizade com o mundo, vocês continuam com todas as ligações fazendo, vocês vão para a igreja, mas não vivem os princípios que são muros, porque o que impede o inimigo de entrar, atacar a nossa vida, são os valores e princípios, são aquilo que a gente vive, e em todas as áreas, aqui vai, por exemplo, eu falo assim, Deus é muito misericordioso, a gente vive, se não fosse as misericórdias do Senhor se renovar a cada manhã, nós já não estaríamos aqui, nós seríamos consumidos. Então eu não excluo, porque se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor, não tenha, então o inimigo não, a gente conta com a graça e com a misericórdia do Senhor, porém, nós somos mordomos. O Senhor nos colocou aqui, o Senhor colocou Adão e Eva como mordomos do jardim. Como eles foram maus mordomos, o Senhor os tira, porque eles não obedeceram. E assim por diante, nós somos mordomos do nosso corpo, da nossa saúde, nós somos mordomos da nossa família, porque é tudo do Senhor. Nós somos mordomos do nosso dinheiro, das nossas finanças, Tem gente que acha assim, aqui vai uma dica para você. Tem muita gente que acha que, então eu sou dizimista, eu dou 10%, eu sou um bom mordomo. Dependendo do que você faz com o teu 90%, você é um péssimo mordomo. Porque na verdade não é 10% que é do Senhor, 100% dele. Os 10 que ele pede é mais ou menos para de repente falar assim, vamos ver se você reconhece que tudo é meu. E vamos ver se você é bom mordomo a ponto de conseguir devolver 10%, sabendo administrar. Porque daí eu venho com a graça, com a bênção. Tem gente que fica assim, não, eu não consigo, eu não sou bom mordomo. A gente vai prestar conta, como que você foi bom mordomo com os teus filhos? Com o teu tempo? Eu não tenho tempo para nada. Espera aí, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para buscar Deus. Ele que te deu tempo. São tantas coisas, tudo que você é, tudo é dele, vem dele. E nós somos mordomos. E essa reforma é para a gente começar a analisar. E daí, vamos lá, em algumas coisas práticas. Vamos lá, eu estou falando isso porque eu na minha vida espiritual era melhor mordomo do que na minha vida natural. Eu tenho algumas coisas que eu sinto que eu estou construindo, começando, não chegou nem na metade o muro ainda. E ainda tem brecha, eu estou correndo contra o tempo. Porque tinha muita brecha, o muro estava aqui, não tinha muro, acho que não tinha nem alicerce. Por causa de rotina, por causa de um monte de coisa. Mas eu estou começando a tentar. E assim, mas daí eu tenho algumas áreas. Você pode ser melhor do que mordomo, do que eu na parte física. Você pode ser melhor mordomo na parte mental, na parte intelectual. Porque a gente precisa... Porque tem gente que fica assim, Deus não dá oportunidade para mim, Deus não faz não sei o quê. Como que você foi mordomo com aquilo que Deus te deu? Com o teu intelecto, com a tua inteligência, com a tua razão. Tem gente que tem razão, mas é pior do que animal para agir. Age mais, porque eu vou colocar... E aqui vai, nossa, o pastor falou mais... Quando eu falo pior do que animal, porque animal age por instinto. Animal não tem razão. Animal, nós somos os únicos animais racionais. O ser humano é o único animal. Você aprendeu isso daí na escola, né? Hoje estão tentando colocar isso no mesmo patamar, mas não é. Assim é. Então hoje está colocando tudo para fora. Mas o ser humano é um ser racional. Ele está acima de qualquer animal. Embora que animal... Os animaizinhos merecem cuidado, respeito, merecem todo... Você tem um animal, você tem que cuidar tal, mas ele nunca vai ser um ser humano. Porém, tem uns animalzinhos que por instinto, pelo instinto dele, ele age melhor às vezes do que um ser humano que tem razão. Porque ele não consegue ser mordomo da razão dele. Porque ele tem uma razão que Deus deu, mas ele só age por emoção.
que é o instinto que Deus colocou no homem. Emoção não deixa de ser um instinto. Emoção, sentir raiva. O cachorro sente raiva. Quando ele fica com raiva, o que ele faz? Ele vai morder, vai atacar. Tem ser humano que não fica com raiva e vai lá e ataca o outro? Foi a razão que fez ele atacar o outro? Não foi a razão. Se a razão ia falar, opa, calma, fiquei nervoso. Não, mas eu estou errado. Não, mas dá para a gente conversar. Vamos usar a razão. Porque Deus nos deu, olha que bênção, eu vou ser mordomo dessa razão. Não, mas vai o instinto. No relacionamento, olha, aquela pessoa é boa, aquele grupo de amigos, joia para eu me deixar, você é, e não tem como, você é as 5 pessoas que você mais convive, essas 5 pessoas têm muita influência sobre você. Então, sabendo disso, peraí, eu quero escolher bem as 5 pessoas que eu mais convivo, são pessoas que têm me influenciado, me levado mais perto de Deus, têm me levado a crescer na questão emocional, na questão ministerial, na questão profissional, na questão de relacionamento. Você sabendo disso daí, quais são as amizades tuas? Sabendo disso daí, a tua razão, aquela pessoa, já todo mundo, a tua mãe, teu pai, teu tio, tua avó, teus amigos, todo mundo já falou, sai fora, isso daí não presta. Mas eu estou apaixonado por ele, meu rabinho está assim por ele. Pastor, está pegando pesado. São figura de linguagem, meus queridos. O pastor usa figura de linguagem aqui. O pastor usa metáfora aqui. Mas é isso. E daí a gente fica. E daí depois. Agora qual é a consequência? Porque tudo isso tem consequência. Tudo isso tem, ou seja, a Bíblia fala que é colheita. Aquele que planta no Espírito, colhe vida, colhe bênção. Aquele que planta, semeia na carne, ou não é bom mordomo, não usa aquilo que Deus deu, a direção, colhe o quê? Colhe corrupção. Tem muita gente colhendo corrupção na sua vida, porque simplesmente tem sido mau mordomo com a razão, tem sido mau mordomo com o corpo, mau mordomo com a administração da sua vida em todas as coisas. Deus fala, lancemos sobre ele a nossa ansiedade, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes apresente para ele, em oração. A gente é ansioso, a gente fica sem dormir, a gente fica desesperado, a gente tem um problema, a gente fica, não, mas aqui e tal. A gente está sendo bom mordomo com a nossa alma, aquilo vai gerando um monte de coisa. Então eu estou aqui, eu estou brigando, estou levantando os muros do meu corpo e da minha alma, porque por muitas vezes eu fico sem dormir pensando na igreja, pensando na família, pensando um monte de coisa. E Jesus fala, mas você não ora? Eu oro, mas não entrego. Tem mais alguém assim? Não precisa levantar a mão não, porque se for sincero ia ter muita gente levantando. A gente ora, Senhor, eu oro, mas não consigo, eu não paro de pensar. A gente está sendo bom mordomo, porque o que a ansiedade gera no ser humano? Daí Jesus, sabendo disso, porque Ele que nos criou, quando Ele fala, não estejais ansiosos, é quase Ele podia estar falando assim, sabe por quê? Porque eu que formei você, eu sei que no teu corpo... Então chegou a sua hora. Não esteja ansiosos, porque eu que criei você, eu criei o teu organismo, eu sei que quando você está ansioso, começa a ir uma toxina para o teu coração, começa a ter um monte de problema que você vai ter, de enfermidade, e então eu estou falando para você, a oração por o contrário, você vê que hoje a medicina, a ciência está falando dos efeitos da oração, dos efeitos benéficos da oração. Não, mas Jesus não deixou isso na Bíblia, mas a ciência está falando hoje, não precisa nem ser a Bíblia, mas a gente ainda continua, dá para entender? E daí quando fala, comece por onde?
Comece fazendo essas pequenas coisas. Eu falei várias coisas, mas comece mudando o ambiente daquilo que você precisa erguer os muros. Meu problema é o corpo, é a saúde. Comece a estar com pessoas que comecem a te ajudar com a questão da saúde. Eu preciso melhorar minha vida espiritual. Comece a estar com pessoas que podem te ajudar na vida espiritual, que vão falar: e aí, meu filho, vamos orar essa semana?